Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E esta é a lição de número 5. Eu quero deixar aqui o card com todas as lições publicadas aqui anteriormente, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Essas lições são comentadas pelo pastor Clayton Pomerening. Eu estou convicto de que o Senhor tem falado de forma gloriosa ao nosso coração. Eu quero pedir perdão a você que estou um pouco fanho, estou com a minha voz um pouco prejudicada, tenho estado um pouco febril nesses últimos dias, mas eu não poderia me furtar a esta obrigação de produzir o nosso conteúdo aqui para a classe de escola bíblica dominical. Eu quero orar juntamente com você. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Aperte o cinto, feche seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, Senhor, e traga iluminação, que esta palavra possa trazer enriquecimento à nossa vida espiritual e que possamos ser ricamente ministrados pelo Senhor. É o que nós Te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer todas as leituras. Você que está aqui pela primeira vez, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. E você que já faz parte dos mais de 600 inscritos aqui neste portal bíblico, meu muito obrigado. E você tem toda a liberdade para continuar a disseminar este conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. O texto áureo proposto para esta reflexão está no livro dos Salmos, capítulo 7, verso 9, e a versão que vou ler aqui é a Nova Versão Internacional, que diz: Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. E esta lição, o tema é o reinado do rei Acasias. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. E a nossa leitura bíblica está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e no mesmo capítulo 1, versículos 13 ao 17. Dê uma pausa no seu vídeo aí agora e faça toda esta leitura, pois ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições preciosíssimas estão diante de nós neste terceiro trimestre de 2021, tanto para a classe de adultos, como também para a classe de jovens. E eu estou certo que o Senhor sempre tem uma palavra direcionada ao seu coração. E esta reflexão tem um objetivo geral, que é justamente ressaltar quão imprescindível é ter um relacionamento íntimo com Deus. E para cada um dos 3 pontos aqui estudados, um objetivo distinto e específico. E o primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. O segundo, assinalar a coragem de Elias. E o terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Você conhece a história de Acasias? Este que governara por quase 2 anos, pouco mais de 1 ano, ele governa o reino do norte, o reino de Israel, e vamos perceber que em nada ele se difere do seu pai Acabe, e vamos perceber o comportamento idolátrico que vai justamente trazer sobre si uma grave sanção, uma sentença duríssima da parte de Deus,
e que fora entregue na íntegra pelo profeta Elias. Então, o reinado de Acasias foi fortemente marcado, tal como fora o governo do seu pai Acabe, marcado por um grave índice altíssimo de idolatria. Uma podridão moral e espiritual regia o norte nos tempos dos reis de Israel. Então veja, exatamente como seus antepassados. Após uma queda da sacada do seu palácio real, ele agora está ferido e gravemente ferido. Então, Acasias vai cometer agora um gravíssimo erro, um ato de extrema infidelidade para com o Deus de Israel, dando ordem aos seus emissários para que fossem até Ecrom e consultarem ali Baal-Zebub para saber o destino que lhe estava reservado. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, enviará o seu anjo para que agora Elias seja notificado e que fosse ao encontro daqueles emissários, e uma palavra direta do trono de Deus estava agora advertindo aquele rei de forma severa sobre aquele gravíssimo erro a qual havia cometido, anunciando então aquele decreto de morte. Por que enviastes emissários, mensageiros, a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, veja, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 16. Está diante de nós um tema extremamente triste, um tema que eu estou convicto de que nenhum de nós gostaríamos de vivenciar, de testemunhar, e também, ao mesmo tempo, é de grande instrução, porque é justamente isso que aconteceu com Acasias, que acontece com todos aqueles que abandonam ao Senhor e agora estão se prostrando diante de deuses alheios que, na verdade, deidade nenhuma são. Então nós temos 3 pontos aqui a serem estudados, e o ponto central desta lição é a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, os 3 pontos que serão estudados: o primeiro, um reinado marcado pela idolatria. O segundo, Elias então desafia a adoração a Baal. E o terceiro ponto, a doença de Acasias, que não é bem uma doença, é o resultado de uma fatídica queda da sacada do seu palácio em Samaria, que vai deixá-lo acamado e em uma situação muito difícil. Então, esta enfermidade de Acasias e a sua morte. Então, o governo de Acabe, a verdade é que desde os dias de Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei que governa agora dividido o reino de Israel, esta característica é uma marca do reino do norte, a idolatria instaurada por Jeroboão, filho de Nebate. É por isso que todos os reis do norte sempre terão esta característica, andaram pelo caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que é um parâmetro, como eu costumo dizer, e um parâmetro mau, um parâmetro ruim, que não deve ser observado por mim e por você. Então, o reinado de Acasias é justamente marcado por aquilo que o reino do norte sempre foi, marcado pela idolatria. Acasias, em caráter de informação, e é claro que você já deve saber, ele era filho de Acabe e daquela profana mulher chamada de Jezabel. E ele é quem vai suceder o seu pai no governo do norte quando da morte do rei Acabe. Então Acasias vai demonstrar claramente que era devotado e adorava um deus de Ecrom chamado Baal-Zebub. E sabemos que Ecrom era uma das maiores ou uma das mais importantes dentre as 5 cidades dos filisteus, que era uma região situada a sudoeste das terras de Canaã. Então, quando ele adoece em razão da sua queda,
envia então mensageiros, emissários para consultar então essa divindade a fim de saber se iria viver ou se ele iria morrer. Porém, os seus emissários foram interpelados pelo profeta Elias. O anjo do Senhor então disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os emissários do rei de Samaria e diz-lhes: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom? É por isso e por esta razão que assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os emissários que tinham como destino Ecrom retornam ao palácio real em Samaria, e agora é indagado pelo rei Acasias a razão pela qual estes haviam retornado, e estes emissários darão a mensagem entregue por Deus através da boca de Elias na íntegra. E quando indagado como aquele homem se apresentava, quem era este profeta, aquela descrição fornecida pelos emissários, eu creio que trouxe grande temor ao coração de Acasias, porque era um homem vestido de pele de animais, com um cinto de couro, cingindo-se então com esse cinto de couro, e imediatamente Acasias reconheceu estas características como sendo do grande profeta Elias. E todos, eu creio que no tempo de Acasias, ainda tinham bem vívida em suas mentes aquilo que Deus operara lá no Carmelo a respeito da operação gloriosa e sobrenatural de Deus, a qual fogo caíra do céu e tomado todo o holocausto. O Senhor fez um grande mover e houve uma grande conversão naquele tempo, e eu estou certo que quando Acasias se deu conta de que o profeta que havia dito tais palavras era Elias, ele por certo temeu. Então veja, Acasias é aquele que segue os passos dos seus pais. E é interessante que podemos dizer que Acasias é fruto do meio onde ele está inserido, mas percebemos, e isso é muito fácil de ser comprovado, que não necessariamente alguém que vem de um meio difícil se torna uma pessoa difícil. Que vem de um meio onde há promiscuidade, que se torna também promíscuo, porque também nós temos poder de decisão sobre a nossa vida. Nós temos esta liberdade para dizer as direções e as diretrizes que tomaremos em nossa vida. Então nós não podemos apenas agora argumentar que ele era fruto do meio onde ele estava inserido. Então, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado dentro do cânon sagrado como um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e imita justamente aquilo que era produzido pelo seu pai Acabe e pela sua mãe Jezabel, e este parâmetro ruim que já citamos aqui, que é Jeroboão, filho de Nebate. Esse governo que não chega a durar 2 anos sequer, veja, ele consegue extrapolar aquilo que podemos categorizar como aquilo que é mal, como aquilo que é impiedade, como aquilo que é maldade de que praticaram seus antecessores. Seguindo então os maus exemplos, veja, ele vai justamente observar grave prejuízo no seu governo, um governo curtíssimo, e agora a sanção de Deus imposta sobre a sua vida. Talvez Acabe tenha falhado na educação deste filho e quase convicto estou disso, pecando naquilo que lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia nos prescreve, a mim e a você, que como pais podemos agora usufruir desta verdade e aplicá-la na nossa vida familiar, que é instruir os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, para que quando agora envelhecendo não se desvie deste caminho. Este é o grande desafio e é a grande responsabilidade que o Senhor delegou a mim e a você como pais. Outro ponto, Elias então vai desafiar esta adoração a Baal.
Primeiro, Elias vai intervir imediatamente quando o Senhor o avisa, e ele vai ao encontro dos emissários para justamente confrontar estes emissários e ouvir da boca deles mesmo aquilo que o rei havia designado. E agora há esta confrontação, né? Não há Deus na terra de Israel. Há pouco tempo fogo caiu do céu e todo mundo confessava nas terras de Israel que só Deus era o Senhor, que este era o único Deus. E agora Acasias ordena que se vão a Ecrom para consultar a Baal-zebub. Ora, porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus aqui nesta terra para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ora, grande e gravíssimo pecado aqui Acasias estava cometendo diante de Deus e estava selando aquilo que o Senhor estava agora sancionando sobre a sua vida. Então veja, quando o rei sabe que agora o profeta Elias havia liberado tal palavra profética de que na cama na qual ele estava acamado, desta cama ele não sairia, pelo contrário, dali seria sepultado. Veja, vai enviar em três ocasiões específicas, né? Um oficial com 50 soldados justamente para prender Elias e levá-lo até o palácio e conduzi-lo à presença do monarca do norte. Mas em duas ocasiões, veja, quando aquele chefe de 50 se apresenta diante de Elias e diz: Elias estava, por certo, em um alto de um monte, e aquele homem gritava ao profeta dizendo: homem de Deus, desça. Então veja, o profeta Elias disse: se eu sou o homem de Deus, pois que caia fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então veja, isso acontece por duas ocasiões. E aqui a característica que deve ser observada é como o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. E como o Senhor vela para que a nossa palavra, quando dita de forma alinhada com a vontade de Deus, também terá cumprimento. Isto é um ponto importantíssimo, não é apenas aquilo que eu falo, não basta apenas falar, mas é falar em conformidade com a vontade de Deus. E isso é glorioso por demais. E quando nós entendemos esse detalhe tão importante, as coisas começam a ter uma nova configuração. A autoridade sobre os demônios são mais evidentes. A autoridade sobre os enfermos também é mais evidente, porque agora não falamos mais segundo o nosso querer e a nossa vontade, mas falamos agora alinhados com a vontade soberana de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus não torna vazia, sem que antes cumpra aquilo que lhe fora designada. Mas a terceira vez, veja, aquele capitão daquele agrupamento de 50 homens vai se apresentar temendo pela sua vida e pela vida dos homens que estavam sob o seu comando. E aqui não há evidência alguma que este homem tenha se comportado assim, né, por ordem do rei Acasias. Veja, Acasias olhando para aquele capitão de 50 e dizendo: ora, veja o que aconteceu com os dois primeiros capitães e os seus soldados. Então você se humilhe. Não há relato, e eu creio que a Bíblia faria tal relato se assim tivesse sucedido. Então eu creio que não sucedera desta forma, mas este homem se comporta assim de forma humilde por entender que ninguém deve se ensoberbecer diante do Deus de Israel. E ele teme pela sua vida. Ele sabe que ele não está diante de um profeta qualquer, ele sabe que ele não está diante de um profeta de Baal, ele entende que ele não está diante de um profeta de Baal-zebub, mas ele está diante de um profeta do Deus de toda a terra. Então ele vai suplicar pela sua vida e pela vida dos soldados que estavam sob o seu comando. Então, por bondade e pela misericórdia divina, o Senhor então ordena ao profeta que desça
e acompanhe aquele homem, aquele capitão de 50, até ao palácio e ele estaria em segurança. Então veja, isso é algo que só Deus faz. O Senhor conhecia o coração daqueles dois capitães, como o Senhor também conhecia o coração deste terceiro capitão que se humilhou, e aquele que humilha diante do Senhor, por certo, jamais será abandonado e jamais será ignorado por este Deus poderoso. Então, aqui mostra que o fogo era uma característica do ministério do profeta Elias. Em pelo menos alguns episódios interessantes, este poder da natureza, o fogo, vai ser uma evidência marcante do ministério de Elias. E nós conhecemos Elias como o profeta do fogo, como no Monte Carmelo, o fogo desceu do céu e consumiu agora a oferta, o holocausto, a água, as pedras. Houve grande manifestação, uma manifestação sobrenatural lá no Monte Carmelo. Veja, também lá no Monte Horebe, embora o Senhor não estivesse naquele fogo, porque ali o Senhor fala através de uma voz mansa, suave, delicada, mas lá no Horebe também há uma manifestação desta força da natureza. E agora, em mais esta ocasião, e por duas vezes específicas, fogo do céu vem e é agora a razão da morte daqueles dois capitães e dos soldados que estavam sob os seus comandos. Então isso é muito importante e mostra esta característica, o profeta do fogo, que busca por este Deus que, se necessário, responde-nos com fogo até os dias de hoje. Isso é muito importante e que isso fique bem evidente diante da sua classe da Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto, a doença de Acasias e a sua morte. O que seria, primeiro, um julgamento da parte de Deus contra o rei Acasias. Veja, Deus mandou o profeta Elias justamente dizer que ele não seria curado. Então veja, e que ele não sairia daquela cama senão para a sua própria sepultura. Acasias, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2, diz que ele caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou gravemente ferido. Talvez tinha fraturas no seu corpo e a medicina naquele tempo não tinha toda esta tecnologia que existe neste tempo em que vivemos, e naquele tempo uma intervenção divina poderia mudar toda aquela história, mas não havia humildade no coração deste homem, não havia integridade no coração de Acasias, não havia temor ao Deus de Israel por parte de Acasias, e estas sequelas graves do seu acidente o levaria à morte. Então veja, era a consequência de uma vida promíscua e de uma obstinada idolatria. Então, Acasias estava sentenciado à morte. Pastor, Deus poderia mudar esta sanção, Deus poderia mudar este decreto. Nós sabemos muito bem que sim, que Deus poderia mudar o decreto, mas sabemos que para a mudança de decreto é necessário uma vida agora diante do altar de Deus em oração e súplica, o que claramente não fica evidente na vida deste monarca do Reino do Norte, do Reino de Israel. Ele conhecia, por certo, tudo aquilo que Deus havia feito. Por certo, teria sido Acasias uma testemunha ocular daquilo que o Senhor fizera lá no Monte Carmelo, no meio do seu povo, Deus agindo de forma sobrenatural. Agora, como esse homem poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela forma? Queridos, nós não podemos negligenciar este Deus, senão também iremos colher as mesmas sanções impostas por Deus sobre Acasias. Então nosso coração não pode ser duro, obstinado,
um coração teimoso, um coração inclinado àquilo que é motivação da carne, mas o nosso coração deve estar voluntário aos pés do Senhor, aos pés da cruz de Cristo. A nossa vida não pode estar deliberadamente entregue ao pecado. Ainda que estamos sujeitos ao pecado, porque somos homens e mulheres naturais, mas nós já sabemos o caminho da santidade e não podemos deliberadamente viver na prática do pecado. Uma característica deste profeta agora, falando de Elias, é justamente a determinação deste profeta. E agora um pouco sobre a morte do rei Acasias. Quando ele é convocado à presença do monarca pelos seus oficiais e os seus soldados, o profeta, você acha que ele vai ficar titubeando, vai ficar preocupado? Olha, eu interpelei os emissários, disse que o senhor morreria, mas não é bem assim, né? A palavra talvez foi mal interpretada pelos seus mensageiros. Claro que não. A mesma palavra dita na presença dos emissários, ela é replicada à presença do rei Acasias. Desta cama que você subiu, daí você não desce, senão agora certamente morrerás. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 16, a parte B. Então, este acidente moveu a condição do rei a uma vida acamada. A sua mobilidade estava totalmente afetada e, como disse anteriormente, a medicina daquele tempo não estava apta, não estava preparada para proporcionar uma boa recuperação, fazer uma fisioterapia, fazer uma intervenção cirúrgica, óssea, né, para que este corpo físico pudesse ser restabelecido. Não havia condições, mas poderia haver uma operação sobrenatural. O que seria a restauração do corpo físico de Acasias para este Deus que tantos sinais e prodígios já havia operado no meio do seu povo? A resposta é esta mesmo: nada. Isso não seria definitivamente nada, Sabemos que para Deus nada é impossível. E a restauração de Acasias, se este se humilhasse diante de Deus, eu creio que seria plenamente possível, o que não acontece. Então, nesse episódio, as qualidades de Elias ficam evidentes. Então, essas qualidades são percebidas como, por exemplo, intimidade com Deus. E sabemos que não é só chegar e dizer não vai ter chuva, não é só chegar e dizer dessa cama que você subiu, você não desce, você morre. Tem que ter intimidade com Deus. E Tiago diz que Elias era um homem de busca, de oração, e foi através desta busca, desta entrega e esta devoção em oração que o Senhor lhe deu autoridade para falar em seu nome. E é por esta razão que ele chegando lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, dizendo que não haverá chuva nem orvalho nas terras de Israel, senão segundo a minha palavra. Elias tinha certeza de que a sua palavra correspondia 100% à palavra de Deus, logo cumpriria o desígnio, o propósito. Então há de se ter intimidade para chegar neste nível de intimidade. Então, esta era uma característica de Elias, né? Intimidade altíssima com Deus. Outra característica, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Enquanto Acasias quer adorar e consultar a Baal-zebub, os seus emissários, e o próprio rei agora é corrigido por Elias e mostrando que sim, há um rei, há um Deus que é conhecido na terra como Deus de Israel, e este Deus não pode ser ignorado. Outra característica deste homem é a clareza como ele fala. Elias fala com convicção, não mede palavras, é direto naquilo que fala, então fala com clareza e assertividade nas suas sentenças. Não há sentenças dúbias, não há interpretações que podem ser geridas de formas diferentes, não são palavras lançadas
de forma ambíguas, mas são palavras assertivas, diretas, que é como o homem de Deus, a mulher de Deus deve proceder. Uma outra característica, fidelidade e, além de tudo, coragem para se apresentar pelo menos diante de dois reis, como Acabe e como Acasias. Este homem, ele de fato estava com a sua vida diante de Deus e não tinha a sua vida por preciosa. Isso que é importante, porque ele sabia que diante desses reis ele poderia ser sentenciado à morte, poderia ser preso, mas ele não vai se preocupar e com coragem, ousadia e intrepidez se apresentará diante de Acasias. Então, estas características são ainda características que o Senhor busca em homens e mulheres nos dias atuais. Então, eu quero ser corajoso, eu quero ser obediente a fim de ser usado por Deus. E você, também deseja o mesmo? Deixe nos comentários se você deseja o mesmo, e eu estou certo de que o Senhor cumprirá o seu desejo, ouvirá o Senhor a sua oração e salvará e proverá aquilo que o seu coração deseja. O reinado de Acasias foi marcado por idolatria, fora marcado por infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, indo consultar outros deuses. E nós não podemos cometer o mesmo erro, tá? Essas pessoas que vivem indo aqui e ali para consultar, querer saber a respeito do futuro, pare com isso em nome de Jesus. Esta prática podemos dizer que é uma prática abominável diante de Deus e podemos categorizar como esta prática cometida por Acasias, porque não estão indo consultar a Deus, mas posso dizer com convicção, estão consultando outros deuses, porque o Senhor, quando quer revelar os seus desígnios e propósitos, ele se manifesta, e isso é uma verdade que encontramos ao longo de todo o cânon sagrado. Aquele homem era idólatra, mas eu e você aprendemos que nós não podemos viver no meio da idolatria. Temos que ser fiéis a Deus, tal como fora o profeta Elias, que confronta, como confrontou Acabe, como agora confronta Acasias, e por esta razão foi quase preso. E esta é mais uma ação de Deus na vida de Elias, provendo livramento. Ele cumpre a sua missão, a sua mensagem foi entregue e o cumprimento da sua mensagem é executada de forma quase que imediata, podemos dizer assim, porque em pouco tempo Acasias estava sendo sepultado. Esta é a nossa lição de hoje, onde aprendemos como não nos comportar, como não agir nesses tempos onde queremos e temos necessidade de saber a respeito das coisas. Então aqui aprendemos paciência e que o Senhor revela o seu querer a nós através da sua palavra. Quando oramos, quando buscamos, somos ministrados e instruídos por Ele. Então, ao invés de consultar aqui e acolá, consulte a Deus em oração na sua bendita palavra. Você ficou até aqui? Muito obrigado porque você nos apoiou, porque você está aqui juntamente conosco. E eu quero suplicar ao Senhor que abençoe a sua vida, que você possa ser ricamente abençoado por Deus. É o que humildemente eu peço a Ele neste momento de oração. Visite os teus filhos agora, Senhor, e dê a paz. Aplique esta palavra de forma direta, sucinta, é o que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.